Graça e paz, estamos iniciando a terceira aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre as qualificações para o ministério. Nas palavras de Agostinho, amando a verdade, somos capazes de vivê-la. Vivendo a verdade, nossas próprias vidas se tornam verdadeiras. Nós nos tornamos o que devemos ser. O pastor, assim como todo crente, deve amar e viver a verdade, para que, em verdade, ele possa ter uma vida íntegra. Nas palavras de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2, se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Como pastor, como líder do rebanho, ele precisa ser íntegro. Uma pessoa íntegra não é dividida, não se torna vítima da duplicidade. Em bom português, pessoas íntegras não têm duas caras, uma para apresentar à igreja e outra para apresentar no trabalho, ou para os vizinhos, ou no seio da família. Uma pessoa íntegra não é fingida e não se torna vítima da hipocrisia. Pessoas íntegras são honestas e leais consigo mesmas, com os outros e com Deus. O pastor deve ser um ministro da verdade, porque crê na verdade, desta forma vive da verdade, ensina a verdade, proclama a verdade e, principalmente, compromete-se de maneira inarredável com a verdade. O que temos visto em nossos dias é que muitos pastores não evidenciam esse real compromisso com a verdade, nem em sua vida, nem no ensino e nem em seus relacionamentos, o que traz vergonha e escândalo para o seu ministério. Muitos daqueles que se dizem chamados por Deus para cuidar de um rebanho têm se desviado do caminho e levado consigo uma grande multidão. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, está escrito: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia é o livro da verdade, porque é o livro de Deus, e Deus é verdadeiro. A Bíblia é a revelação de Deus, e Deus se revela em verdade. Em suas palavras, a Bíblia dá testemunho da verdade encarnada, que é Jesus Cristo. Portanto, se o pastor prega sobre o livro da verdade, ele deve ser comprometido com a verdade que prega. Ele deve ser fiel e confiável de forma exemplar. Como ministro de Deus, o pastor deve ter um caráter piedoso. Quando avaliamos o chamado para o ministério pastoral, a primeira questão que um homem deve perguntar é: eu sou piedoso? Essa é uma das principais características do pastor, pois uma das áreas mais importantes da pregação é a vida do pregador. John Stott afirma que a prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pastor. O pastor deve pregar aquilo que vive e deve viver aquilo que prega. Infelizmente, há um abismo muito grande entre o sermão e a vida de muitos pastores. Além disso, não é muito conhecer que faz o pastor pregar um bom sermão, mas o meditar suficiente sobre Deus e a sua palavra. Não basta ter apenas aparência de piedade. Existem muitos ministros professando uma fé ortodoxa, mas vivendo uma vida espiritual rasa e pobre. Santidade é o fundamento de um ministério poderoso. O que o pastor prega não pode estar divorciado do que ele vive. Uma pessoa piedosa se aperfeiçoa na prática da oração. O pastor é no púlpito aquilo que é de joelhos em secreto diante do Deus Todo-Poderoso. O pastor que não para ouvir a voz de Deus, não prega a palavra com autoridade que somente Deus pode lhe dar. O verdadeiro sermão tem vida. Ele é santo porque o pregador busca a santidade.
Ele é cheio de unção divina, porque o pregador está cheio do Espírito Santo. Não são as horas investidas no preparo do sermão, mas as horas investidas em buscar a Deus e sua palavra que podem transformar os ouvintes. Somente um ministro santo pode ser uma poderosa arma nas mãos de Deus. Portanto, o pastor deve necessariamente dedicar-se ao jejum e à oração, pois o pastor que não busca o poder de Deus em oração não pode ser eficaz no púlpito, pois a pregação poderosa requer oração. Como Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, verso 10, o que pregamos não deve agradar aos homens, mas sim a Deus. Por isso, a profundidade de um ministério não é medida pelo sucesso diante dos homens, mas pelo grau de intimidade com Deus. O pastor deve trilhar pelo caminho da oração, pois as ovelhas seguem seu pastor. Se o pastor não segue pelo caminho da oração, as ovelhas logo se perdem. Segundo Spurgeon, se uma igreja não ora, ela está morta. O pastor deve estudar para compreender o texto bíblico e preparar um bom sermão. Mas o pastor não pode ter fome por livros e não ter fome de Deus. Ele não pode gastar tempo apenas nos estudos se não prepara o coração na intimidade com Deus. Sua atuação não deve ser boa somente diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro intitulado De Pastor a Pastor, escreve: se desejamos ver a manifestação do poder de Deus, se desejamos ter vidas sendo transformadas, se desejamos ver um saudável crescimento da igreja, devemos, portanto, orar regular, privativa, sincera e poderosamente. O pastor deve ter uma profunda dedicação aos estudos, pois, segundo Spurgeon, aquele que cessa de aprender também cessa de ensinar. E o pastor precisa ensinar as ovelhas de seu rebanho. É impossível ser um pregador bíblico eficaz sem uma profunda dedicação aos estudos. Como Paulo disse em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, o pregador precisa manejar bem a palavra da verdade. Os estudos e leitura de livros variados ajudam bastante, porém o pastor necessita estar bem antenado com o que acontece no mundo ao seu redor, para que possa contextualizar a palavra de Deus e principalmente aplicá-la ao que os ouvintes estão vivenciando. Sem estudo constante, dificilmente o pregador pode atender às necessidades de seus ouvintes. O pastor deve buscar constantemente pelo revestimento de poder, pois somente o Espírito Santo de Deus pode aplicar a obra de Deus no coração do homem, produzindo vida espiritual. Sem a unção do Espírito Santo de Deus, os sermões tornam-se sem vida e sem poder. O pastor precisa estudar bastante para tornar-se eloquente. A eloquência pode ser aprendida, porém a unção precisa ser recebida do alto. O apóstolo Paulo pregou sob a influência do poder do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus só começaram o seu ministério após serem revestidos com poder. O pastor precisa ser um homem piedoso, que estuda a palavra, que tem uma vida de oração, que busca revestir-se de poder para que sua pregação tenha fogo, verdade e paixão, pois o mundo necessita desesperadamente de pregações cheias de vigor e de paixão. A iniquidade cresce dia após dia, e por esta aumentar, o amor de muitos tem se esfriado.
Não há espaço no púlpito para pregadores frios, sem vida e sem paixão. Por isso, o pregador sem calor do Espírito em seu coração deveria recolher-se e ficar em silêncio até que, cheio do poder e do fogo, possa novamente acender a fogueira do púlpito, pois o púlpito sem poder endurece o coração dos ouvintes. Chegamos ao final dessa nossa aula, mas não esqueçam de fazer a leitura do texto complementar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.